Olá amigos, mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um acontecimento importantíssimo que se comemorou 80 anos, agora no mês de maio, que passou praticamente despercebido na imprensa, não é? Passou praticamente despercebido. Nas redes sociais ainda se ouviu alguma coisa, mas na imprensa geral passou despercebido, porque o que interessa é o Big Brother, é o circo das eleições e de facto também o futebol. O futebol disso não pode faltar, porque enquanto houver circo, o povo dança à vontade que eles querem. Pão já cada vez menos, mas circo ainda temos. E o acontecimento, embora tenha sido em maio, não tem nada a ver com o que vocês estão a pensar, ou provavelmente a pensar, não é Fátima, não estamos a falar de Fátima, vamos falar dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial foi em 7 de maio de 1945, portanto faz 80 anos. O tratado em que foi assinado, de facto, a rendição da Alemanha nazi foi no dia 8 de maio, embora os russos também comemoram no dia 9 de maio, tendo a ver com a hora em que foi feito o tratado. Eles, perante o fuso horário da antiga União Soviética, da Rússia atual, eles consideram o dia 9 de maio. Mas isso é pouco importante. O importante é que acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa, porque depois no Pacífico ainda continuou mais uns meses, até as duas bombas de Nagasaki e Hiroshima, em que acabou a Alemanha, o Japão Imperial também se rendeu. Portanto, mais uma das potências do eixo rendeu-se. A Itália já estava destroçada, não é? O Mussolini já tinha sido pendurado de pernas... pendurado pelas pernas, não é? De cabeça para baixo, portanto já tinha sido fuzilado e, portanto, Hitler, também não tinha nada a dizer, porque também se suicidou. Isto para dizer o quê? Porque hoje nós não aprendemos nada com a história e os dirigentes ocidentais, então, esses não aprendem absolutamente nada com a história, porque o que se passou há 80 e vários anos, há 80 e vários anos, não é? Pelo menos há 82 anos, começou a passar-se agora, porque o Putin fez exatamente a mesma coisa. Sabem que há uns dirigentes de uns determinados partidos políticos, de umas ideologias aí, que falam aí do nazismo, mas sabem quem é que começou a Segunda Guerra Mundial? O primeiro país a ser invadido na Segunda Guerra Mundial, formalmente nem foi aquele, mas o início da Segunda, o primeiro país foi a Polónia. E a Polónia foi invadida porque houve um pacto entre Joseph Stalin, da URSS, portanto a atual Rússia, e Adolf Hitler. E o pacto era invadir a Polónia. E foram eles os dois, um comunista, outro nazista. Portanto, invadiram a Polónia. Um invadiu a 1 de setembro de 39 e o outro um do lado oeste, outro do lado leste, a 17 de setembro, portanto 16 dias depois. Portanto, os dois meninos invadiram porque houve um pacto entre dois ministros de negócios estrangeiros, o Ribbentrop, que era o ministro de negócios estrangeiros da Alemanha, e o Molotov da União Soviética. Este Molotov era um presente muito envenenado, não é? Era um Molotov que eu não gosto. Antes disso, o que é que houve? Os ocidentais foram comidos por lorpas, como se costuma dizer. E foram comidos por lorpas porquê? Porque um ano e meio, mais ou menos antes, houve uma conferência em Munique, portanto, praticamente em setembro de 38, em que esteve a Alemanha, esteve a Inglaterra, esteve o Mussolini, esteve o Hitler, e então essa conferência de Munique era com o saber já, o que já se sabia, a ambição alemã nazi de invadir a Europa. E o que é que eles dizem, o que é que eles fazem? Fazem nesta conferência um acordo em que os alemães podem invadir a Checoslováquia, uma parte da Checoslováquia chamada Sudetas. E os Sudetas eram um território na Checoslováquia em que a maioria da população eram alemães, portanto era a origem étnica dos alemães. Portanto, o objetivo era, eles começaram a dizer que os alemães estavam a ser perseguidos, ou os descendentes deles, e portanto invadir, e tomaram aqueles territórios. Os ocidentais aceitaram,
olha, como aconteceu com o Putin e tal, com a Crimeia, etc, etc, aceitaram. E o que é que aconteceu? O Chamberlain, que era a pessoa mais importante naquelas negociações, por assim dizer, o primeiro-ministro de Inglaterra, o Neville Chamberlain, aliás, ele chega a Londres com um papel na mão e a dizer assim: meus amigos, o homem até é uma boa pessoa. O homem tem aqui um acordo, papel assinado, portanto não vai haver guerra, etc, etc. Portanto, mais um totozinho, não é? Os políticos normalmente são assim. Eles vendem-se às vezes por pouco, infelizmente. E quando aparece alguém até a defender a sua terra, é tratado por nomes feios, não é? E, portanto, viu-se que realmente o homem era muito boa pessoa. O Hitler era uma pessoa muito boa, era espetacular. Depois, no fim das contas, vimos milhões de mortos, 6 milhões de judeus mortos nas câmaras de gás e, portanto, foi isso que se viu. Portanto, esta tentativa de apaziguamento serviu para zero, bola, nada, não serviu para nada. E, portanto, o que é que aconteceu? Hitler invade em 1939 a Polónia, juntamente com a União Soviética, e depois aquilo é uma limpeza. A máquina de guerra nazi é absolutamente extraordinária. Em 40 toma, portanto, já no início de 40, portanto estamos a poucos meses de 40, limpa a Dinamarca e a Noruega. Ainda em 40 vai a França, os Países Baixos, o Luxemburgo, chamado Benelux. Portanto, vai tudo. Por aí, completamente. Vai tudo a brincar. Portanto, a máquina de guerra nazi era absolutamente extraordinária. E eles ocupam grande parte do espaço europeu. Para o oeste, aqui para a zona ocidental, não havia necessidade, porque várias razões. Uma delas tinha Franco, não é? Franco estava ali na Espanha e, portanto, não era, em princípio, não era um perigo e portanto, não, o que interessava, o Hitler o que queria era mesmo o leste. E era o leste porquê? Porque ele tinha, havia o sentimento do espaço vital, o chamado, em alemão não sou bom, é o Lebensraum, ou será mais ou menos isso, e o chamado espaço vital. Portanto, que era para ocupar com aquela raça que ele dizia perfeita e irem ocupar aquele espaço vital e o resto seria escravos. Os eslavos seriam todos escravos, os judeus, claro, que esses já tinham o destino marcado e, portanto, seriam todos escravos. Portanto, a guerra começa a correr bem ao Hitler, ele toma grandes cidades, toma grande parte o continente é praticamente todo tomado e quando não é tomado tem governos colaborantes que o ajudam. Mas depois ele tem uma ambição incrível. O amigo dele que era o Stalin, o que é que acontece ao Stalin? Eles zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades. E, portanto, há uma viragem da guerra. O Hitler vai tentar conquistar a União Soviética. E, portanto, ele faz a chamada Operação Barbarossa. E a Operação Barbarossa em termos militares, é uma coisa absolutamente extraordinária. Ele entra a leste, entra na União Soviética, limpa aquilo rapidamente, até porque os russos veem rapidamente que não têm hipótese de conquistar, de fazer frente ao exército do Terceiro Reich e fazem uma coisa, começam a fazer uma política de terra queimada, ou seja, começam a fugir para o interior da Rússia, destroem tudo, queimam tudo, matam gado, acendem cidades, vilas, aldeias e, portanto, de repente aparece uma surpresa aos alemães, que já tinha acontecido a Napoleão e ele não aprendeu com a história, o Hitler, que era um péssimo estratega, aliás, ele foi um cabo e ele dava ordens a generais. Portanto, vejam lá onde é que isto chegou. Portanto, um cabo no exército da Primeira Guerra Mundial dava ordens a generais, só podia dar asneira. E, portanto, Hitler entra por Alemanha, pela União Soviética dentro e conquista absolutamente tudo, mas terra de ninguém praticamente. A primeira cidade importante que ele tenta conquistar é Stalingrado, hoje São Petersburgo, e a cidade é sitiada a 500 e tal dias e Hitler não consegue ganhar. Realmente os russos aí foram absolutamente heroicos a defender. O povo russo era um povo que estava a ser martirizado pelo carniceiro Stalin. Mas isto é como tudo, não é? Nós até podemos estarmos a ser oprimidos em nossa casa, mas se vem um inimigo também para nos destruir, aquele inimigo passa a ser
passa a ser mesmo nosso inimigo. O inimigo que está ao nosso lado passa a ser nosso amigo. Portanto, é basicamente isso que aconteceu. E, portanto, a guerra tem uma viragem, uma viragem absolutamente incrível, e em 41 entram os Estados Unidos na guerra. E quando entram os Estados Unidos na guerra, o que acontece? A guerra muda completamente, não é? Os Estados Unidos foram atacados pelo Japão em Pearl Harbor, e, portanto, a guerra muda completamente, e portanto, com a máquina americana e com a coragem dos russos, não é? Mudou completamente o rumo da guerra. E, portanto, até que em 44 dá-se a famosa batalha do dia D, não é? Da Normandia, em que os exércitos ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, a França livre, aquela França, os resistentes franceses, que grande parte deles estavam acantonados em Inglaterra, de facto entram no continente e começam a limpar o continente. Ainda há ali uma tentativa dos alemães de virarem o rumo da guerra na famosa batalha das Ardenas, não é? Ali na zona da Bélgica, mas eles têm os primeiros êxitos, mas depois começam a reparar que eles não têm nem abastecimento, nem homens, porque na União Soviética eles foram completamente aniquilados com o inverno russo. Centenas de milhares de soldados da Alemanha foram mortos. Uns foram mortos, outros morreram pela fome, outros morreram pelo frio. E, portanto, a Alemanha de repente ficou ali, né? Ficou ali um fosso, e de facto não havia hipótese. E, portanto, aí foram completamente derrotados, e depois a Rússia faz uma frente leste até a Berlim, e vence em Kursk, vence em Stalingrado, entra na Polónia. Naturalmente os aliados também começam a atacar a partir do oeste, e depois dá-se a célebre batalha de Berlim, em que o Exército Vermelho é o primeiro a chegar a Berlim. A batalha entre 16 de abril e 2 de maio de 45, em que de facto a Alemanha cai. Ainda os nazis tentaram fazer uma rendição com os ocidentais, separada, mas os ocidentais não permitiram. E bem, não permitiram. E, portanto, foi o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Vocês estão a ver alguma semelhança do que está a acontecer ali na Ucrânia? Certo, não tem nada a ver. A pergunta que eu faço é: porquê é que quando Putin começa a acantonar 200 e tal mil soldados, que com certeza não iam fazer um piquenique ali junto às fronteiras da Ucrânia, porque é que Biden e companhia e seus muchachos não mostraram força e dizer: não, você não vai atacar a Ucrânia? Porque é que eles não fizeram? Porque é que será? As fábricas precisam de vender material, não é? Pois. As consciências, certo, às vezes não pesam. Até à próxima.